Bem-vindos aos vídeos sobre heurísticas, enviesamentos cognitivos e falácias. Eu sou o José Jorge. Os humanos são péssimos a calcular probabilidades. O objetivo deste vídeo é explicar porque as pessoas atribuem probabilidades tão diferentes aos mesmos eventos. Vamos então começar. A parte racional do nosso cérebro, por exemplo, a que se dedica à matemática, só se desenvolveu muito tarde na história da vida na Terra e muito tarde na evolução humana. Por isso, pensar racionalmente é difícil para o nosso cérebro. Por isso, desenvolvemos atalhos mentais, a que chamamos heurísticas, para tomar decisões rapidamente. O nosso cérebro utiliza heurísticas para acelerar a resolução de problemas. Um desses atalhos mentais é a heurística da disponibilidade, de acordo com a qual o cérebro avalia a probabilidade de um acontecimento pela rapidez e pela disponibilidade dos exemplos que nos vêm à nossa cabeça. Muitas vezes tomamos decisões com base na informação que nos vem imediatamente à cabeça, em vez de considerar todos os casos ou todas as alternativas possíveis. Vejamos um exemplo. Suponha que um turista me aborda na rua e me pergunta: estes jacarandás são lindíssimos. Há muitos em Lisboa? A maneira correta de responder a esta questão, ou seja, a maneira como um computador responderia, seria fazer uma busca exaustiva na minha memória. Construiria uma amostra representativa da cidade, com informação sobre as várias freguesias, contaria as árvores classificando-as por espécie e calcularia a percentagem de jacarandás. Infelizmente, não temos uma memória que faça buscas desta forma ou mantenha uma imagem precisa das árvores em cada freguesia. A nossa memória funciona de uma maneira muito diferente. Em muitas dimensões, a nossa memória funciona como as grandes bibliotecas, nas quais não é possível ir pessoalmente buscar os livros e em que temos que dar um papelinho ao bibliotecário que depois vai buscar os livros. Quando o turista me faz a pergunta, o meu impulso imediato é perguntar ao bibliotecário. Surpreendentemente, o bibliotecário dá-me uma resposta rápida e frequentemente razoável. O que Tversky e Kahneman provaram é que o bibliotecário não está a fazer uma busca exaustiva. Ele utiliza um truque. Ele vai pelas prateleiras procurando uma ocorrência do item que lhe foi pedido recordar, neste caso, a primeira memória de um jacarandá. O bibliotecário então usa a facilidade e a rapidez com que encontrou a ocorrência, ou seja, a disponibilidade, como base para estimar a frequência da ocorrência. O princípio subjacente é que quantos mais jacarandás eu tiver visto na cidade, mais fácil será recordar uma destas árvores. Ou seja, usamos a disponibilidade dessa memória para estimar a frequência. As duas variáveis estão fortemente correlacionadas, mas a disponibilidade é mais fácil de calcular e por isso a usamos em vez da frequência para fazer avaliações. Trata-se de uma solução engenhosa para o problema da nossa memória, que é pouco sistemática e pouco fiável. Esta solução engenhosa está adaptada ao nosso cérebro. Nós não pensamos em termos de estatísticas. Nós pensamos em exemplos e em histórias. Através de exemplos e histórias, construímos associações para assim melhorar a nossa memória. É fácil ver que a heurística da disponibilidade pode criar problemas. Durante muitos anos, atravessei o Largo do Carmo em Lisboa diariamente. O Largo do Carmo tem jacarandás lindíssimos no tempo da floração em maio e junho. A minha tentação é dizer que Lisboa tem imensos jacarandás, sem perguntar se há jacarandás em outras freguesias de Lisboa. A minha experiência pessoal vai condicionar a minha resposta. Eventos mais recentes também podem ser mais fáceis de aceder do que eventos antigos. Por isso, tendemos a menosprezar a probabilidade de acontecimentos que ocorreram há muitos anos. Mas o problema é mais grave, pois a nossa memória pode ser manipulada, acidentalmente ou não.
É mais fácil recordar eventos excitantes do que eventos entediantes, o que nos leva a sobreestimar a ocorrência de eventos excitantes. Esta é provavelmente a maior fonte de medos irracionais que enfrentamos. Por exemplo, temos uma tendência para sobreestimar o risco de desastres aéreos e de ataques de tubarões, porque estes acidentes têm consequências horríveis e tendem a passar frequentemente na televisão, ao contrário de outros acidentes. E, infelizmente, não controlamos o bibliotecário, que nos traz frequentemente à memória os acontecimentos mais excitantes ou os mais traumáticos. Nós não temos poder de veto sobre o bibliotecário. Esta heurística tem implicações sociais importantes. Por exemplo, o nosso cérebro tende a atribuir elevada probabilidade aos fenómenos que são noticiados mais frequentemente na comunicação social ou nas redes sociais. Tal abre a porta para a manipulação da informação, quer de forma consciente, quer de forma inconsciente. Por exemplo, as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação social não representam uma visão independente do mundo e distorcem a visão do mundo de muitas pessoas. Dados os hábitos jornalísticos e a heurística da disponibilidade, como podemos avaliar o estado do mundo corretamente? A resposta é contar. Quantos jacarandás há em Lisboa? Quantas pessoas morrem de desastre aéreo? Quantas pessoas morrem de ataques de tubarões? Uma mente quantitativa é a resposta ética e racional aos problemas apresentados. E assim terminamos este vídeo. Espero que tenham gostado.